Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Como que a gente começa mesmo? Eu começo gritando: sejam muito bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Roberto, o seu host de plantão, e comigo eu tenho aqui O Lucas. Animado. Sabe aquela coisa assim, existem duas pessoas de manhã, aí aparece aquele cachorro bonito, arrumado, e aí aparece aquele remelento cara de segunda-feira, assim. É o Lucas. Animado. Prontíssimo pra gravar. Sempre. Vocês têm que ver quando ele chega lá no trabalho, todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia. Ele, oi. Simples e puramente morto. Muito receptivo. Muito receptivo. Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, nosso segundo episódio aqui. Estamos muito felizes de ter você, viajante do tempo, você viajante do presente. E hoje é dia de listinha. Listinha porque listinha é sempre muito bom. E como a gente está nesse momento inicial, a gente quer que vocês conheçam um pouco dos nossos gostos, conheçam um pouco da nossa caminhada. E o Lucas, ele propôs hoje pra gente trazer um pouquinho de como nós começamos no nosso mundo nerd. Você já teve aquele amigo que te perguntou por onde eu começo? Hoje a gente vai falar não somente por onde a gente começou, mas também qual conteúdo a gente acha aí que merece uma chance, que talvez seja o nosso favorito em cada área. Falar rapidamente de cada coisa, até porque a gente não quer que fique muito extenso. Mas vocês vão ver assim que, de forma geral, a gente vai trabalhar aqui com conteúdo sem muita pauta, sem muito controle, e vamos deixar essa conversa fluir. E como eu já falei aqui muito, eu vou pedir pro Lucas começar. Eu começo, sem nenhum problema. Então, meu mundo nerd, eu entrei no mundo nerd desde muito cedo, até por ser uma pessoa introvertida. O mundo nerd era sempre um refúgio para o introvertido, né? Os universos paralelos que o mundo nerd oferece. Mas eu me recordo especificamente, na infância, o que mais me fez me apaixonar pelo mundo nerd foram os desenhos do famoso e extinto canal Cartoon Network. Extinto canal, nossa, realmente, estamos num momento da vida em que o Cartoon Network deixará de existir, né? Nós estamos de luta, rapaz, porque eu entrei no mundo nerd pelo Cartoon Network, na parte de televisão, né? E eu me recordo de assistir muitos desenhos, sem muita cronologia, mas já assisti os desenhos que o Cartoon Network oferecia. Mas um desenho marcante pra mim da minha infância, que me ajudou muito a entrar nesse universo nerd, foi Digimon. Digimon, tanto o Pokémon quanto o Digimon, né? Mas o Digimon em especial, porque o Pokémon, apesar de ter o seu anime, a história não me cativa tanto. Eu gosto mais do jogo mesmo, Pokémon. Mas o universo do Digimon, o desenho do Digimon, foi onde eu comecei a me apaixonar pelo mundo aí da nerdice e tudo mais. Apesar de não ser otaku, foi um anime que me levou para começar a me interessar por esse universo mais nerd. Eu confesso estar extremamente surpreso com essa informação. Não foi o Senhor dos Anéis. Não foi o Senhor dos Anéis. Apesar de... O Senhor dos Anéis veio um pouco depois, anos 2000. Mas ali pelos anos 90 foi Digimon mesmo. Minha introdução aí nesse universo nerd. E ali fui acompanhando outros animes que foram surgindo. Daí eu me recordo, aqui de forma rápida, Beyblade. Me recordo de Medabots. Me recordo do que mais... Tem daí os desenhos que não são animes, são ocidentais, tipo o Laboratório de Dexter, que era um desenho que tinha no Cartoon Network, que não chegava a ser um anime, era uma animação, mas era um piá nerd também introvertido que tinha o laboratório dele dentro de casa. O Fantástico Mundo de Bob. Todas essas animaçõezinhas aí foram o que eu fui assistindo e foi me cativando para esse universo. Foi meu primeiro contato e o que fez eu ficar nesse universo nerd. Muito bom, o Cartoon Network realmente foi um
pai, uma mãe, uma mãe pra todos nós, com todo o conteúdo que ele tinha pra oferecer, mas assim, é o burguês safado que vai lá e assiste um Cartoon Network. Não é todo mundo que tinha Cartoon Network. Eu tive a sorte do prédio onde a gente morava aqui em Curitiba, com meus pais, né, quando eu era pequeno aí, terceira série, era 2002 mais ou menos. O nosso prédio, ele emprestava uma sala para ser a central de distribuição de cabos da TVA. Olha só. TVA. TVA. Jesus amado. Aí o que acontecia? Todos os apartamentos ganhavam 3 pontos de TVA gratuito, porque a gente tinha esse acordo. Então, quando eu voltei para Curitiba, nas nossas mudanças, a gente tinha TVA de graça. Então, também assisti muita coisa. Mas essa época que você tá falando aí, isso era mais ou menos 99, 2000. Era uma época em que eu tava saindo de Sorocaba indo pro Rio de Janeiro. E em Sorocaba a gente tinha TV a cabo. Então eu lembro, e é uma memória afetiva que eu tenho muito forte, de um dia onde eu saí desesperado da escola. Eu estudava de tarde e tinha que dar tempo de eu sair de casa e sair da escola e chegar em casa. Meu irmão estudava de manhã, eu estudava de tarde, porque ia começar um desenho novo e eu precisava assistir esse desenho novo. E eu lembro nitidamente de eu saindo da escola, eu nem dando tchau direito pro pessoal, eu saindo correndo porque eu queria chegar em casa pra assistir Pokémon. É uma memória que eu tenho muito nítida na minha mente. E assim, foi meu primeiro contato com Pokémon. E cara, Pokémon é maravilhoso pra quem tinha aquela idade na época, né? Que a gente tinha aí, sei lá quantos anos a gente tinha. 8 anos, sei lá. E aí, cara, Pokémon era maravilhoso. Hoje em dia eu acho meio bosta, eu acho totalmente ridículo o anime de Digimon, de Pokémon, com certeza. Eu também acho. Né? Mas concordo com o meu amiguinho, eu sou muito mais de Digimon, o universo de Digimon me cativa muito mais. E eu quero deixar bem claro que Digimon é mais velho do que Pokémon, antes que vocês falem que um copiou o outro. E eu não tenho nada a ver com o outro, mas tudo bem. Nessa mesma época, tinha alguns desenhos que passavam ali no Cartoon, não sei se você vai lembrar, que eram foi o primórdio da animação 3D. Então a gente tinha Metal Gear, que era um desenho de luta de Android, robôs. não era? Lembro. Uns caras que entravam nos androids, assim, nos robôzão pra lutar os times, que eram arenas de luta, né? E aí tinha o Marcos dos Dragões. Esse era o que eu lembro muito. Aí tinha eu acho que era Planet Shadow, alguma coisa assim, que era espacial, que tinham os planetas e tinha um planeta que ia comendo os planetas. Esse eu não lembro. Nossa, eu tenho essa memória muito forte. E um que me cativa até muito hoje, que faz parte da minha essência nerd, que é Transformers Beast Wars. Beast Wars. Transformers me pega fortemente, muito forte. É uma das séries de HQ que eu mais li, é a de Transformers. No meu finado canal do YouTube, meus vídeos de maior visualização são sobre Transformers. O cara apaixonado por Transformers. Muito, muito. Quando era muito diferente dos filmes recentes. É bom também avisar o pessoal mais novo, né? Não, totalmente. Mas quando foi anunciado os filmes recentes, eu surtei. Nossa! E eu gosto até. Eu entendo que ficou uma bosta. Ficou, não é? Mas assim, eu gosto dos filmes recentes. Então eu também participei disso. Mas, quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu não tinha Cartoon. E aí, o que virou a minha vida? A minha vida virou Band Kids, com Tentimuyo, com Mazupilani. Cavaleiro do Zodíaco também não era, não? Não nessa época, eu assisti Cavaleiro do Zodíaco no Cartoon quando eu já tinha voltado, lá na minha 4ª série. Porque a Band passava essa coisa. Passava, eu tô tentando lembrar, tinha o Tentimuyo, Bucky, assisti também um pouco, bem um pouquinho, né, do saudoso Manchete. Eu peguei alguma coisa de Churato, Cavaleiro do Zodíaco passava na Manchete, tinha muitos tokusatsu na Manchete, né, mas aí já é pegando a nerd. No Rio de Janeiro, então, a gente vê uma vida muito isolada, e eu consegui fazer uma única amizade lá no Rio de Janeiro. Infelizmente, uma época em que eu perdi contato total com esse menino. Se você ainda existe, Giovanni, entre em contato comigo. Sou eu, Roberto, saudades de você, cara. Vai que aparece. A gente jogava único amigo. Um único amigo. Eu fiz assim, eu fiz amizades, sim, claro, mas assim, tinha uma pessoa, um menino lá, que também era igual eu, deixado de lado. E aí a gente ia na casa um do outro. E a gente jogava videogame. Então era Super Nintendo, era o nosso refúgio.
né? E era na época do... Foi o ano que eu ganhei o meu Game Boy Color. Mas meus pais não deixaram eu comprar Pokémon, porque Pokémon era do capeta. Sim, e aí, eu sofri com isso também. eu ganhei o Wario Land 3. Muito bom o jogo, eu não me arrependo nem um pouco de ter jogado o Wario Land 3. Mas assim, a gente jogou muito videogame. E aí eu acho que eu gostava dos desenhos, igual o Lucas falou aqui, claro, mas eu acho que era muito normal na época a gente gostar dos desenhos, então ainda não era num ponto de nerdice. Eu ainda assistia num ponto normal. Todo mundo assistia desenho, todo mundo assistia Cartoon Network. Mas com os videogames começou ali. Quando eu voltei pra Curitiba, aí começou a deslanchar. Porque no Cartoon Network eu assisti um anime que me fez olhar e falar assim, cara, isso aqui é diferente, que era Gundam Wing. Então foi em Gundam Wing e Inuyasha que Inuyasha, sim. eu comecei a pensar assim, tem algo aqui especial. É diferente, assim. E aí eu comecei a diferenciar na minha vida, assim, os cartoons, que a gente chama, que são os desenhos normais, e os animes. E aí eu acho que a sexta série eu comecei a ver Naruto, aí já era. Aí foi. Aí foi. Cara, você tava comentando de como começou, né? Por incrível que pareça, lembrando agora, eu acho que a minha nerdice começou com o Digimon mesmo, porque apesar de não acompanhar atualmente, eu lembro de ter comprado na época, comprar livrinhos nas extintas bancas de jornais, eu acho que isso nem existe mais hoje. Claro que existe. Mas comparado com como era na nossa época, hoje tem não, pouco. Tudo bem, mas existe. Eu quase não vejo nenhuma, mas enfim. Às vezes eles vendiam, né, livrinhos de curiosidade para fãs e tudo mais, e eu me lembro de ter comprado uma das primeiras temporadas do Digimon, cara, com dados de todos os monstrinhos da primeira geração do Digimon. Eu lembro de umas cartinhas, que não era kart game, sim, igual Pokémon Kart Game. Era quase como se fosse um tazo, mas eram umas cartinhas. Que você colocava um do lado do outro, nossa. Aí eu lembro também de ficar, durante a minha infância, tentando entender o sistema, que o que sempre me fascinou nesse universo nerd foi justamente o universo sendo criado. Não era algo aleatório, que a pessoa cria e deixa ali aleatório, uma historinha infantil, uma fábula infantil, que depois que a gente cresce a gente sabe que não é verdade. Mas é um universo que a gente sabe que se existir um universo paralelo, é um universo totalmente viável de se acontecer e de ser real. Há regras, respeita-se essas regras e tudo mais. E o Digimon me fascinava por isso, porque a ideia do universo do Digimon é ter esse mundo digital paralelo e entender como funcionam as regras desse universo era o que mais me fascinava. Eu queria entender o universo do Digimon. Agora, nerdice mesmo, a ponto de eu começar a ficar fissurado pelo mundo nerd, como eu não sou um otaku, foi realmente o meu nicho nerd. Foi quando saíram os filmes do Senhor dos Anéis e a sequel do Star Wars. Então, os episódios 1, 2 e 3, quando saíram no início dos anos 2000. E o Senhor dos Anéis também, que é início dos anos 2000. Foi ali que o meu universo nerd se tornou uma coisa insana. O Senhor dos Anéis eu tive contato primeiro com os filmes, não foram com os livros. Então, realmente foi filme me fascinou. Eu achei fantástico toda a criação do Tolkien. Na época eu nem imaginava que era do Tolkien, né? Pra mim era do Peter Jackson, que era o diretor, né? O grande idealizador daquele projeto. Então eu fiquei fascinado por aquele mundo. E aí quando eu soube que era um livro, e aí fui atrás para tentar entender o livro, vi que era um troço desse tamanho aqui, me deu uma assustada, né? Falei, eita, eu acho que na época eu até lia, mas eu tava acostumado a ler livro infanto-juvenil mais curtinho, né? Não catatal imenso. Deltora Quest, eu li toda a primeira saga de Deltora Quest. A busca pelas pedras para completar aquele cinturão. Eu li, lembro até hoje. Mesmo, né? A Floresta do Silêncio, Lago das Lágrimas, Cidade dos Ratos, Montanha do Medo. Esqueci o resto agora. Mas tinha todo o tour para você conseguir as pedras de Deltora. Então eu tava acostumado com um livrinho mais curto e tudo mais. Agora o catatal como o Senhor dos Anéis, aquilo ali pra mim me assustou, né? E Star Wars não tinha um livro para acompanhar, então o que me fascinou foi o universo mesmo de Star Wars, e já havia um universo expandido, né? Então ter uma noção, na época a internet ainda era... Eu tinha internet de escada ainda, né? Não era ainda
a ADSL, que veio um pouco depois da discada. Então a gente acessava, demorava para acessar, mas a gente ia lá no Google da vida e pesquisava, né? O universo expandido de Star Wars, outras questões que já tinham de Star Wars ali desenvolvidas. Já tinha algumas coisas que o George Lucas já tinha proposto, até porque o episódio 4, 5 e 6 já estavam aí rodando. E foi ali que meu mundo nerd começou a se expandir demais. Ali sim que eu virei um típico nerd. Entendendo o Senhor dos Anéis, foram alguns anos até eu conseguir digerir Senhor dos Anéis, então foi muito tempo lendo, parando e relendo e voltando, até eu conseguir ler a obra inteira. Foi ali na adolescência que eu consegui matar o Senhor dos Anéis, me apaixonar e chorar assim com o livro, e imaginar todo o universo que eu imaginava na minha cabeça tinha alguma coisa do Tolkien, e ao mesmo tempo me fascina essa ideia da subcriação. O Tolkien, ele criou um universo. Se eu achava que Digimon tinha um universo todo cheio de regras, quando eu entendi Senhor dos Anéis, aí que eu vi que existe um universo muito mais complexo até do que o nosso. O Tolkien, ele criou um universo muito complexo, fascinante, maravilhoso. A Star Wars também tem esse universo, hoje muito mais, né, do que quando eu comecei a acompanhar, um universo também com as suas regras, com o seu sistema. E acho que é isso que me fascina no mundo nerd. E fazendo uma ponte com a teologia, se me permite, amiguinho, por que isso me fascina como teólogo? Tanto esse universo do Senhor dos Anéis quanto esse universo de Star Wars. Justamente por ser um universo onde nós podemos fazer testes. Por não serem universos reais, ser um universo da ficção, mas que seguem regras muito semelhantes ao do nosso mundo real, é um lugar onde nós podemos fazer testes teológicos. Então, para a gente entender algumas coisas na teologia que para nós é tão difícil, a gente tem dificuldade de entender algumas questões da teologia no nosso mundo real, a gente pode tentar levá-las para esse mundo fictício. E aí, nesse mundo fictício, a gente consegue, às vezes, ilustrar um pouco melhor os desafios que a gente tem com a teologia no nosso mundo real. Porque no mundo real eu não posso fazer testes, no mundo real a gente vive, não tem como fazer testes no mundo real, a gente vive no mundo real. Agora, no universo de ficção, eu posso fazer alguns testes para coisas difíceis de explicar. E isso, para mim, é algo que o Tolkien faz com maestria na obra dele. E então, a gente apresenta aqui esse início nosso de caminhada. Eu sou, querido ouvinte, eu sou uma pessoa disléxica de natureza, então eu demorei para me vincular com literatura. É igual o Lucas, que joga na adolescência, já leu O Senhor dos Anéis. Eu comecei a verdadeiramente me dedicar à leitura após o meu ensino médio. Eu tinha lido uma coisa ou outra, mas eu acho que o primeiro livro pesado que eu li foi ali Crônicas de Nárnia, mas não é uma literatura difícil. É uma literatura que dá pra fluir bem tranquilamente. E aí eu lembro que na época do vestibular eu comprei o Guerra dos Tronos. Ele nem tinha série, tá? Nem tinha série. Foi o primeiro talagão que eu comprei, eu li, eu consumi ele, e aí eu comecei a me dedicar mais à leitura. Hoje sou um ávido leitor, mas eu tenho que correr atrás de muita coisa. Senhor dos Anéis, por sinal, eu estou ainda a finalizar. Mas... Eu tenho esperança, amiguinho. Força. Não, esse ano. Antes de terminar novembro, eu tenho que terminar essa coisa. A gente se vincula muito a isso, né? Então, dentro de cada mídia tem, obviamente, o que a gente mais gosta ou o que a gente menos gosta, né? Então vai ter um livro favorito, vai ter uma série favorita, vai ter um filme favorito. Então a gente contou um pouco de nossa entrada no mundo nerd e para nós foi natural. Então talvez para você também tenha sido natural e perfeito. Talvez você não tenha sido tão natural. Então eu vou colocar aqui, eu sempre vou usar o exemplo dela, tadinha, minha esposa, que só entrou nesse universo nerd para me acompanhar. Ou seja, ela é uma nerd por tabela ou passiva, se você assim preferir dizer. Ela obrigatoriamente consome conteúdo nerd por viver comigo, mas já ao ponto de conseguir fazer várias referências hoje em dia, muitas referências, melhores do que eu, porque ela é mais inteligente do que eu, né? Então ela consegue pegar umas coisas mais rápidas do que eu, às vezes. Mas a gente quer deixar aqui também, de forma bem breve, porque a gente não quer matar nenhum tipo de pauta, então possivelmente vai ter episódios para cada um desses conteúdos que vamos falar aqui, mas aquele conteúdo especial que nos cativa e até o porquê eles nos cativam em cada tipo de mídia. Então eu vou começar jogando um nome pro Lucas, porque eu vou deixar ele falar sobre aqui agora, né? Ele não vai falar de Senhor dos Anéis hoje, a gente já sabe que ele gosta de Senhor dos Anéis.
Mas eu quero que ele fale um pouco sobre Fullmetal Alchemist. É maravilhoso Fullmetal Alchemist. Gente, assistam Fullmetal Alchemist. Assistam Fullmetal Alchemist. É um anime, não é um anime infantil, já adianto. Não é, a pessoa que assiste esse anime pensando que vai ver algo infantil se frustra. É um anime extremamente complexo, 2 irmãos que acabam violando leis, violando regras, por amor à vida. É algo interessante, eles não violam para conquistar poder nem nada disso, mas de certa forma é por amor à vida, por tentar conquistar aquilo que eles perderam, e eles acabam perdendo mais ainda. Tô aqui tentando não dar spoiler, né? Tentando deixar meio vago, meio genérico. E aí a história ela vai mostrando como que eles podem tentar remediar a jornada deles para remediar essas perdas todas. Só que o processo de maturidade desses 2 rapazes, de desenvolvimento, como eles lidam com as perdas, como eles lidam com as frustrações, gente, é um troço incrível. Mostra a complexidade do ser humano, analisando também os personagens paralelos, a complexidade que é o ser humano que deseja o poder, que deseja ir além das suas limitações, que deseja ir além daquilo que lhe é cabível, que lhe é natural, e como esse ser humano se frustra ou acaba encontrando apenas o desespero, a dor e a tristeza quando ele foge dos seus limites. Vale a pena assistir, é curtinho, dá o quê? O arco tem 50 episódios, acho, 60 episódios? Acho que é. É bem curtinho. E assim, tem começo, meio e fim. Então, pra quem quer iniciar no mundo nerd e não quer pegar algo eterno, tipo One Piece, vale a pena, porque tem começo, meio e fim e é rapidinho. Você termina aquilo ali e em característica de construção de mundo, né? De regragem de mundo, Fullmetal dá uma aula. Sim. Porque a gente tem as histórias que funcionam em função do roteiro. Então, algumas histórias você vai ver coisas acontecendo e você se pergunta, nossa, mas por que isso? É pelo roteiro, é simplesmente pelo roteiro. Fullmetal não. Dá pra sentir que a autora estipulou regras e começou a escrever em cima dessas regras, e algumas vezes você... Eu penso nisso, né? Eu, como gosto de criar, gosto de escrever, em algumas vezes na minha literatura, e eu tô nesse momento agora, nos meus livros, eu estou preso nas minhas próprias regras. E aí eu estou me perguntando, como é que eu vou resolver isso? Eu não vou mudar as regras do mundo que eu estipulei. Então como é que eu vou resolver isso na minha história? Eu tô nisso, nesse momento, no meu momento de criação, e aí é um pouco do que a gente fala assim, que no Game Developer tem isso também, que chega um momento que a própria história se cria. Eu acho que é um pouco do que o Lucas estava falando sobre essa criação de mundo, né, de testagem. Então você estipula regras e o próprio mundo começa a andar com as próprias pernas. Eu quero fazer tal coisa, mas eu estipulei uma regra que não me permite mudar isso. Fullmetal tem uma ação e reação muito forte. Então, e diferente de outros animes que a gente vê, não é spoiler, tá? Não é spoiler. Morreu tal personagem, mas a gente vai dar um jeito desse personagem voltar. Fullmetal é um universo em que, tipo, cara, isso não vai acontecer. Então, as ações, as consequências, elas são permanentes, e isso marca os personagens profundamente. Então sim, Fullmetal é um dos melhores animes, mangás feitos até hoje, e não é só porque a gente é teólogo que a gente acha isso. Até hoje, lá no My Anime List, ele tem uma das maiores classificações. E quando entra algum outro anime pra ficar um pouquinho na frente dele, logo os fãs de Fullmetal vão lá e fazem questão dele voltar a ficar em primeiro lugar. Então, Fullmetal é, assim, obrigatório quando se fala de anime e mangá. Até porque ele se passa num universo mais, numa cultura mais ocidental. Ocidental, obrigado. Ele se passa numa cultura mais ocidental, então ele não tem a quebra de expectativa. Porque quando a gente vai assistir uma coisa e é muito oriental, às vezes culturalmente dá uma estranheza. Aí a gente não se vincula à obra. Em Fullmetal dá pra se vincular bem. Então, já que estamos fazendo indicações, eu vou fazer a minha indicação aqui. Também nessa pegada de anime. E a minha indicação é também visando a construção. O amiguinho vai falar sobre isso, porque ele acompanha. Mas a minha indicação nessa pegada de animes, desenhos e tudo mais é para o anime, que eu não li o mangá, então estou aguardando ansiosamente as conclusões, Attack on Titans, conhecido também como Shingeki no Kyojin, se minha memória não falha.
Deixa Deus te usar, Miki. Ah, é pra eu falar? Shingeki Sim. no Kyojin, ele é um marco. Ele é um marco na história dos animes. Eu acho que são poucos os animes que conseguem hoje em dia. Agora vai mudar isso, né? A gente tá com uma leva gigantesca de animes dublados vindo dessa temporada. Então os animes estão voltando a ser dublados no Brasil, né? Mérito aí da Crunchyroll, mérito da Netflix. Mas Shingeki no Kyojin, ele quebrou a bolha, né? Então existe a bolha otaku. Fullmetal Alchemist quebrou essa bolha, Death Note quebrou essa bolha, e agora Shingeki no Kyojin quebra essa bolha. Ele é um anime que sai desse âmbito que só o otaku assiste. Então se você for pesquisar, ele é uma das histórias mais bem conceituadas. E ele trata também de assuntos extremamente sérios. Ele é um seinen, ou seja, é um anime voltado para o público adulto. Seinen é uma demografia. Shounen, que em japonês significa jovem, são animes voltados para jovens. Então Dragon Ball, Bleach, Naruto, são shounens. Então eles têm algumas roupagens. A gente sabe que aquele personagem não vai morrer, aquele personagem vai voltar, o Goku sempre vai ressuscitar. E os seinens, eles têm essa pegada mais adulta. O Shingeki no Kyojin conta a história de uma cidade isolada no meio do nada, em volta, que vive com muralhas gigantescas para se proteger há mais de 100 anos de um terrível inimigo que são os gigantes, que são os titãs, por isso que é Attack on Titan, né? E esses titãs, ninguém sabe quem eles são, ninguém sabe de onde eles vêm, e a gente só sabe que esses titãs se alimentam de seres humanos. Então a humanidade vive com medo dentro ali dessas muralhas, e a história é maravilhosa, ela flerta com o terror, ela flerta com o desespero. A jogada, quando a história se desenvolve em um esquema político de guerra extremamente complexo, nenhum personagem ali é raso, é construído de forma leviana. É tudo muito pensado, e apesar de muito contraditório, eu gosto do final do mangá, porque eu li o mangá de Shingeki no Kyojin. Eu acho que o autor fez isso, o autor fez escolhas de criação do universo e personagem, e ele seguiu essas escolhas até o final, e ele foi fiel às escolhas dele. O que me fascina analisando construção de universo é o desenvolvimento e a maturidade que a série alcançou. Porque a série, o anime ele começa meio parecido com Shonen. Você pensa, é uma guerrinha com titãs. Tanto é que eu fiquei meio resistente em começar a acompanhar o anime por conta disso. Eu imaginei que era um monte de carinha brigando contra aqueles titãs. E você pensa que vai ficar por isso mesmo, um animezinho de lutas. No entanto, quando as temporadas vão passando e você vai vendo o desenvolvimento dos personagens, você vê o Eren, que é o protagonista, deixando de ser aquela criança raivosa e começando a se tornar um adulto vingativo. Raivoso, mas adulto, não mais uma criança. Cara, eu vi no Tempo e no Espaço aqui recentemente, eu vi os OVAs, os 3 OVAs do anime, que eu ainda não tinha assistido. E cara, o Eren, você volta pro Eren da primeira temporada e você olha o Eren dessa última temporada. O desenvolvimento desse personagem, a evolução. A série, ela mostra essa evolução assim, e é perceptível. Quem acompanhou, como eu não acompanhei sequencial, vi tudo de uma vez, né? Já tinha saído bastante coisa quando eu comecei a acompanhar, então eu não fiquei demorando muito para ver os outros episódios. Então foi muito rápido para mim vendo esse acompanhamento do desenvolvimento do Eren. É maravilhoso, é um universo maravilhoso. Acho que vale a pena o pessoal adulto aí que quiser começar por algo mais maduro, começar por Fullmetal ou por Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, que vai valer a pena. Com certeza. Vamos passar então para livros. Se eu for ficar falando de anime aqui, gente, 2 horas é pouco. Vamos falar de livros, e eu quero falar de um livro aqui que é o meu livro favorito. Assim, não é o melhor livro do mundo? Claro que não, mas é o meu livro favorito, e eu acho que ele é o meu livro favorito exatamente por causa da minha conexão teológica que eu faço com ele, apesar de não ter nada a ver com teologia. Esse livro, que é Deuses Americanos de Neil Gaiman. Não sei se meu amiguinho já leu. Deuses Americanos, eu não li, conheço a obra do Neil Gaiman, mas pra não dizer que eu não conheço nada, eu vi o primeiro episódio do piloto da série da Prime. Ok. A série da Prime foi cancelada por motivos bem claros.
que não tava lá uma adaptação tão boa assim. O universo de deuses americanos, a provocação base de deuses americanos mexe comigo. Então talvez não seja a melhor história do mundo, talvez não. Qual que é a ideia básica de deuses americanos? Todo deus existe. Então, por exemplo, a gente vai ter ali Jesus. Jesus existe, legal. Mas eu, como brasileiro, eu tenho uma visão de Jesus. Quando vem para os Estados Unidos, né, ou digamos para o Brasil, um imigrante africano que acredita em Jesus, ele tem a interpretação dele de Jesus. Então, passam a existir no Brasil, nos Estados Unidos, 2 Jesuses diferentes. 2 Jesuses. Né? Um Jesus moreno e um Jesus caucasiano. Aí tem o Jesus coreano. Aí tem o Jesus mais árabe. E aí, assim, o livro trabalha um pouco com essa questão de fé, do que você acredita, e ele traz um histórico religioso muito interessante, principalmente na parte, por exemplo, a gente tem a Easter, que é a deusa da fertilidade. A Easter é a responsável pela festa pagã da Páscoa, do coelhinho, do ovo, dessa representatividade da Páscoa, que teoricamente o cristianismo absorveu junto com a sua festa de Páscoa de renascimento. Não tem nada a ver com Jesus, o coelhinho. Mas a gente assimilou, é uma festa só e virou tudo Páscoa. E o livro trata um pouco sobre isso, em como uma religião vai se absorvendo de elementos da outra e as festas religiosas e tudo mais. Então, assim, isso é extremamente interessante. E um ponto muito interessante também são os deuses atuais que o livro traz. Então, por exemplo, a autoestrada é um deus na sociedade moderna. E a cada pessoa que morre num acidente ali é um sacrifício de sangue derramado para esse deus. A mídia, a internet, ela é um deus. Quanto tempo a gente não gasta? Então, esse pensamento me cativou muito dentro do universo de deuses americanos, o que fez ele ser o meu livro favorito até hoje. E o Neil Gaiman, por ser Neil Gaiman, ele é o meu autor favorito por toda a literatura dele. Mas esse livro, essa ideia dele, assim, me cativa. O Neil Gaiman eu conheço mais pela obra Correlato Sandman, né? Mas ele é um perito em criar universos, né? Então eu imagino que dos americanos deva ser fantástico. Nessa pegada de livro também deixo minha indicação aqui pro pessoal que quer iniciar nesse mundo. Eu tava até em crise aqui olhando minha prateleira, pensando o que eu indico dela. Eu tava me perguntando o que ele tá olhando pro lado ali. Tá olhando pra prateleira. Eu tô tentando analisar o que eu indico para tentar me limitar a alguma indicação, mas eu vou indicar o que eu não tenho. Tem um bom aqui na tua prateleira. O Mundo que Foi é muito bom. Tem um Mundo que Foi, é verdade, rapaz. Tá na prateleira lá de cima, né? Eu tô olhando da de baixo, tá lá de cima. Tá na prateleira de cima, ainda no plastiquinho, tô zoando. E tá lá não, por causa da ordem que tem que organizar, que eu tenho toque. Mas eu vou indicar o que não está aqui na minha prateleira, eu só tenho em e-book, que eu acho que é um bom início para esse mundo nerd, é uma obra bem conhecida, que é Harry Potter. Vou indicar Harry Potter. Eu ia indicar o Hobbit, mas eu ia pirar muito aqui falando do Tolkien. Então eu vou indicar Harry Potter. Pessoal que gosta desse mundo bruxo. O Harry Potter, gente, pra mim foi um marco divisório assim, do nerd também. Porque meus avós não deixavam eu ler, então eu tive que ler escondido o livro de Harry Potter. E eu achei fascinante o universo, a construção do universo. A ideia no começo, meio e fim, porque a Rowling ela sempre foi muito taxativa com isso. A ideia do Harry Potter não era ter um monte de divagações posteriores, né, como estão tendo atualmente. A Rowling ela criou realmente os 7 livros, que era para permanecer ali a história, e os fãs usarem ali a liberdade imaginativa para saber o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Tudo bem que ela está participando, né, das adaptações que estão sendo feitas, das novas mídias que estão saindo de Harry Potter. No entanto, a ideia inicial dela era ser um universo, 7 livros mesmo. Ela cria um universo, ela cria regras, é um universo coerente. Mas muitos valores são trabalhados ali em Harry Potter. Questão da amizade, questão do amor sacrificial. É uma escola, então, para quem é jovem, esse universo da escola de magia, a crise com quem são meus pais, né, no caso do Harry, a crise com os pais, no caso do Rony, né, como lidar com os pais, uma família grande.
como lidar com os problemas da escola mesmo, né? Primeiros relacionamentos, notas baixas, notas altas, enfim. Eu acho que ele traz um pouco da realidade, mas no universo de ficção. Eu acho que isso torna a história bastante interessante. E eu, ao mesmo tempo, além do Harry Potter, indico também uma série pouco falada no mundo nerd, que é a série do Eragon. O Eragon ele tem 4 livros, né? Que é o Eragon, o Eldest, o Brising e o Herança. E o Eragon, alguns devem ter visto já o filme, pelo amor de Deus. Ignorem, por favor, joguem fora. Joguem fora. Só façam isso, por favor. Agora, o livro Eragon foi um livro que me cativou muito. Eu confesso que o finalzinho, o último livro, Herança, eu fiquei um pouco decepcionado com a forma como a história foi. Mas a caminhada até o Herança eu acho que é algo que vale a pena. Em especial o primeiro livro, o Eragon mesmo. O livro Eragon é um livro muito fascinante, cheio de universo também. É um mundo complexo, vasto, que o autor criou. E aí já é um livro que eu acho que dá até pro pessoal um pouco mais velho acompanhar, porque daí já é um livrinho um pouco mais grosso, então vale a pena já ir e é um universo medieval, é um universo, então foge do Harry Potter, que é uma escola de magia mais contemporânea. O Eragon já é esse mundo mais medieval, tem dragões, tem criaturas fantásticas, num universo, num mundo totalmente à parte, então não é pode ser o nosso mundo, mas não é o mundo como nós conhecemos. Então fica aí minha indicação, e também questão de valores sendo muito trabalhados ali, uma história complexa, você fica com vários cliffhangers no final dos capítulos, no final dos livros, ansioso pelo próximo. Por isso eu acho que eu fiquei um pouco frustrado com Herança, porque essa saga não tinha saído toda quando eu comecei a ler, e aí eu fiquei muito ansioso para ler o último livro, e aí quando eu li, eu fiquei muito frustrado com o rumo que a história tomou. Mas enfim, no mundo dos universos literários seriam as minhas indicações para quem quer iniciar neles. E aí a gente vai finalizar então aqui, amiguinho, falando sobre filmes e séries. Não vamos falar hoje sobre jogos, deixar isso mais pra frente, até porque eu acho que a pegada de jogo é outra pegada. Jogo é outra pegada. E aí a gente vai ter que entrar um pouco em talvez um pouco de RPG, um pouco de Dungeons and Dragons, coisas assim, que eu infelizmente joguei pouco, mas parte da minha também caminhada nerd, eu acho que eu comecei a me definir como nerd foi me envolver com RPGs de mesa, apesar também de me envolver com isso numa época em que a igreja não gostava muito. Até hoje não gosta, mas tudo bem. Falemos rapidamente sobre algum filme, alguma série que pega assim. A gente já falou de Senhor dos Anéis, a gente já falou de Star Wars, que foi também a minha entrada nos filmes e tudo mais. Eu tenho uma memória afetiva muito forte com o primeiro Homem-Aranha, porque eu acho que foi um dos primeiros filmes que eu fui no cinema ver com meu pai. Foi o que, 2000 isso, né? Por aí, né? Início dos anos 2000. Eu fui assistir Homem-Aranha no cinema com meu pai, porque o meu pai tinha da infância dele esse apego com o personagem do Homem-Aranha. E aí a gente foi assistir. E o primeiro filme do Homem-Aranha, ele é muito bom. A primeira trilogia tem os seus grandes defeitos, mas o primeiro filme, ele é muito bom. Ele é um marco da história do cinema de heróis, né? Prefiro ele do que, por exemplo, o primeiro filme dos X-Men, apesar de eu respeitar muito o que foi feito ali também. E eu acho que o início dos anos 2000 com Homem-Aranha no cinema foi o início da popularização do nerd, porque todo mundo gosta hoje em dia de um bom filme da Marvel, e nós nerds temos um lugar especial, porque todo mundo que assiste só o filme vem perguntar: tá, mas e aí, o que pode acontecer você que lê HQ? Aí você, senta e me ouça, porque eu tenho muito o que falar. Senta e se prepara. Cara, eu lembro também do Homem-Aranha, cara. E eu particularmente sou um fã, me perdoem quem ouve e não gosta, mas sou um fã incondicional da primeira trilogia do Homem-Aranha. Pra mim são os melhores filmes do Homem-Aranha já feitos. Todo respeito aí aos mais recentes. Nada se compara ao primeiro Peter Parker dos anos 2000. Eu só o terceiro, sabe, que eu acho que perderam a mão ali. Perde um pouquinho, mas ainda comparado ao que produziram depois, gente. Quem viu o último Thor não pode reclamar do terceiro filme do Homem-Aranha. Conversa pra outro dia. Vamos lá. Filmes, séries que entrem nesse universo nerd mesmo. E eu vou falar de uma série aqui que eu gosto muito,
muito, muito, muito. Meu amiguinho assistiu. É uma série que eu acho que ela foge de tudo. E ela não é uma série... por exemplo, Westworld é uma série maravilhosa. Uma construção de universo incrível. Mas não vou falar dessas séries grandes. Eu vou falar de uma coisa aqui chamada Into the Badlanders. Maravilhoso. É uma série, assim, única. Única. Eu assisti mais recente, exato. O Into the Badlands, ele se passa num mundo distópico, né? Como tem sido a proposta desses mundos mais recentes da ficção. Então é um mundo distópico que está dividido aí em castas, não lembro qual é a expressão mais correta, mas enfim, existem os donos das terras e você tem que prestar submissão ao dono dessa terra. Você acaba se tornando um escravo. E há conflitos entre os vários donos de terras, entre si. Só que o legal da série é que ela traz junto consigo essa mitologia do escolhido, vamos dizer assim, a mitologia de um menino que vai tentar quebrar as regras do jogo, que eu esqueci o nome dele agora. E a série ela traz algumas lutas, e é uma das coisas que eu mais gostava da série, com uma pegada de filme oriental, aqueles filmes orientais mais antigões. Então você tem aquele tipo de luta entre os guerreiros de cada um desses senhores, e é muito legal ver o esquema das lutas no Into the Badlands. Outra coisa legal para quem quer iniciar vendo essa série é que ela consegue abranger tanto o público mais velho quanto o público jovem. Não é uma série forte, assim, que ninguém jovem pode acompanhar, tem os seus dramas adolescentes joviais ali também, mas dá para um adulto acompanhar também tranquilamente. E eu não acho que não foi cancelado, não, né? Acho que a Prime tá produzindo ainda, né? O que eu tinha visto é que era aquilo, a história era aquela. Acabou? Eu acho que acabou, mas eu tenho que ver isso ainda. E eu achei legal essa parte da luta, meio Kung Fu, anos 80. Assim, parece ruim pra quem é novo e vai assistir. Nossa, parece que foi mal feito. É propositalmente feito assim. Uma homenagem ao primórdio do Kung Fu na televisão, a Bruce Lee, a Jack Chan e esses caras aí. É uma história. E tem tudo que o nerd quer, né? É uma distopia, com regras, com isso, com poderes, tem o alívio cômico do gordinho, que quando você vai ver o gordinho é um bom guerreiro legal. Cara, assistam. É uma série que merece mais atenção. Vale a pena Into Badlands. E tá escondida na Prime. Pra quem não sabe onde tá escondidinha ali na Prime. Quem tiver Prime, dá pra... E pra quem tiver dúvida, ela é uma produção da AMC, se eu não me engano. Sim. A mesma produtora de Walking Dead, que por sinal é uma série que vale a pena ser citada como uma das grandes séries nerds que também quebrou a bolha, apesar de não ser tão boa quanto a HQ. Uma das poucas HQs que eu acho que eu li completa é The Walking Dead. Falando em HQ agora. E Walking Dead, não vou falar muito sobre, não sei, você assiste a Walking Dead, Gui? Eu assisti até a sexta temporada e desisti depois, porque ficou muito chato. Mas as HQs são melhores do que as séries. Eu não assisti a Walking Dead, eu li a HQ, acompanhei até o último episódio, depois a gente fala sobre isso. Mas eu acho legal que logo no primeiro HQ de Walking Dead, o Robert Kirkman, se eu não me engano é o nome do autor, ele deixa claro que a história não é sobre um apocalipse zumbi e sobre como sobreviver ao apocalipse zumbi, mas a história é como em uma situação de crise pode transformar um homem. Então a história é em como o apocalipse zumbi transforma o Rick. Essa é a história. Por isso que o pessoal às vezes reclama que porque os zumbis se tornam algo secundário com o passar do tempo. Eles nunca foram o foco da história. Eles sempre foram um elemento de construção desse universo para tratar o personagem Rick. E isso é muito interessante de Walking Dead. Muito legal. A série do Walking Dead eu também acho que ela mostra muito mais o homem e a decadência que é o ser humano em momentos de desespero. Os zumbis não são o maior problema de Walking Dead. São os seres humanos. Eles são os grandes vilões em toda a série. Filme, eu vou indicar um aqui que pra mim é maravilhoso, que é O Robô. Eu, Robô é um filme com Will Smith, ele toma como base as obras do famoso Isaac Asimov, ali do século XX, um dos grandes clássicos aí da cultura nerd. Maior escritor de ficção científica robótica. Exatamente. Pai da lei da robótica, né? Ele mesmo. E o Eu, Robô vai falar justamente dessas leis da robótica. E o que eu mais gostei no Eu, Robô... eu não tinha ainda contato com Asimov quando saiu o filme do Eu, Robô, então eu vi o filme sem conhecer Asimov e achei muito didático a explicação do universo do Asimov. Depois tive acesso a algumas obras do Asimov, não é um tipo de literatura que eu
Sugi, tanto assim, tenho aqui, se eu não me engano, até o Eu, Robô em livro mesmo, que é uma série de contos dele, tá em algum lugar aqui na minha prateleira. Esse, se eu não me engano, eu tenho aqui comigo, e li algumas coisas da Fundação. Né? Algumas coisas, não sou um nerd dessa área. Mas eu gostei da ideia do filme O Robô. Né? Então tem a sua proposta de filme é bem interessante, o roteiro bem construído, o filme tem a pegada de ação muito boa também, o mistério, o suspense para entender qual vai ser o desenlace daquela história. E eu acho que é uma boa introdução a um universo nerd. Se você que gosta de ficção robótica, gosta desse mundo robótico do futuro, imaginar como que vai ser o futuro com os robôs, como que os robôs vão se relacionar com os humanos, eu acho que esse filme estrelado pelo Will Smith é um bom início, né, para esse universo. Se você não gostar, é um bom filme de entretenimento, pelo menos, do mundo nerd. Eu gostei bastante do Eu, Robô. Não sei se o amiguinho... Eu adoro o Robô. Eu adoro o Robô. Eu comecei o meu ano lendo Cavernas de Aço, do Asimov. Então, eu gosto. E aí, eu falei que ia ser o último, mas eu vou ser obrigado a puxar o gancho sobre as leis da robótica e sobre a maior história, a maior história já feita no cinema envolvendo a quebra das leis da robótica, que eu acho que todo mundo tem que assistir, que é Matrix. Eu tava pensando em indicar Matrix, eu falei, não, eu vou me empolgar. Matrix, assim, quem assistiu a Animatrix, que mostra a história antes, vai ver que tudo começou exatamente porque os robôs em Matrix viviam as leis da robótica e um robô decide se libertar disso. A gente não entra nesse assunto hoje, então, mas Matrix... eu sinto muita dor no meu coração sempre que eu pergunto pra alguém que é ou de 2000 em diante... Não, normalmente o pessoal de 2000 em diante. E eu falo assim, e aí, já assistiu Matrix? Que é isso? Nossa, é triste, né? Como pode existir uma geração que não saiba o que é Matrix? Eu tudo bem, não assisti, mas conheço, não. A pessoa não sabe o que é Matrix. Amiguinho. É um marco, Matrix é um marco do mundo nerd. O pessoal tem que assistir. A gente não vai comentar hoje, mas é um marco do mundo nerd. Mas deixa eu indicar a série rapidinho. Matrix é um marco do mundo nerd e deve muito a alguns marcos do mundo otaku, como Ghost in the Shell e Akira, mas a gente fala disso depois. Recomende sua série e finalize pra gente a nossa conversa. Clone Wars Disney Plus é uma série de Star Wars, do universo de Star Wars. Você não precisa assistir os filmes pra acompanhar Clone Wars. Dá pra acompanhar certinho, vendo só a animação. É uma animaçãozinha, abrange tanto jovens quanto adultos também, e é gostoso. Pra você que quer começar no mundo de Star Wars, por exemplo, e não sabe por onde começar, não comece, os filmes, eu não gosto dessas coisas. Começa pela animaçãozinha da Disney Plus. É episódio curtinho, 20 minutinhos do seu tempo. Assista ali os primeiros 5 episódios. Não precisa ver os filmes pra entender o que tá acontecendo ali. Lógico, ver os filmes vai te trazer mais compreensão, mas não é obrigatório. Dá pra se assistir só pela animaçãozinha. E acho que a Disney fez um excelente trabalho nessas novas produções aí que eles estão fazendo de animações do universo de Star Wars. Então, eu ainda não vi as Rebels, eu já vi alguns episódios também, só que eu ainda não vi as mais recentes, né? Eu sei que tem o The Bad Batch, tem o... E amanhã lança... Tales of Jedi. Aham. É maravilhoso, Jesus amado, e o tempo. Mas fica a minha indicação, que a gente já se estendeu demais aqui. Já se estendeu demais. Eu vou cortar muita coisa aqui, não tem problema. Galera, obrigado aí pela presença de vocês. Esse aí foram algumas das nossas indicações. Nós vamos ver se a gente coloca na descrição depois, né? Porque a gente precisa ganhar dinheiro de alguma forma com esse negócio aqui, né? Ali embaixo a gente colocar os linkzinhos da Amazon. E aí, se você puder comprar pelos nossos linkzinhos, a gente fica bem feliz, ajuda a gente e também ajuda a manter o nosso trabalho aí para o futuro das nossas próximas produções. Muito obrigado pela presença de todo mundo, pelo ouvidinho de todo mundo aí, você que colocou pra ouvir a gente enquanto tá lavando a sua louça ou enquanto tá no seu busão, começando o seu dia, ouvindo dois nerds falando de nerdice, porque não tem nada melhor do que ser nerd. E só que a gente tá falando de ser nerd, eu vou terminar esse episódio com a fala de Érico Borgo, que pra mim é um dos maiores nerds do Brasil de referência. Como é bom ser nerd e que época pra ser nerd que a gente tá vivendo. Ele sempre fala isso e eu concordo com ele. Obrigado. Siga os dois nerds e uma Bíblia em todas as redes sociais que você encontrar a gente. Se não tiver conteúdo lá, em algum momento vai ter. Clica nos links aí, segue a gente, fique com Deus, um beijo e um queijo.